Hoje eu não vou fazer exercício igual das outras vezes com vocês. Hoje eu vou ensinar como que é passo a passo. A gente vai treinar o passo a passo, mas o exercício mesmo para valer de cocriação, de colapsar onda, cada um vai fazer na sua casa quando se sentir preparado. Eu vou dar todo o Sim, beabá para vocês, tá? sim. E aí Perfeito. vai ter que entrar em jejum para poder fazer o colapso de onda. Enfim, eu vou explicar tudo direitinho. E por que que também a gente não vai fazer esse exercício aqui online ele inteiro, do começo, meio e fim? Eu só vou ensinar todos os passos. Porque cada um de vocês tá com na mente de vocês e na vontade algo diferente. Tem gente aqui que quer, por exemplo, cocriar viagem, tem gente que quer cocriar carro, tem gente que quer cocriar apartamento, tem gente que quer cocriar emprego, tem gente que quer cocriar um relacionamento amoroso novo, né? E aí, se eu faço tudo junto com vocês, pode sim acontecer de um emaranhamento, uma interferência energética, e aí o exercício não sair 100% perfeito. Eu quero que fique 100% perfeito para acontecer de fato, tá bom? Tá. Mas eu vou ensinar tudo, tudo direitinho. Ah, Gisele, vou ficar quietinha, gripei de ontem para hoje. Tá, fica tranquila, Gisele. Então, como a gente já vem fazendo, eu vou dar aula teórica, a gente vai entrar em sonhos, vai entrar em viagem astral, em meditação e cocriação. Preciso explicar tudo isso para vocês entenderem que são coisas que podem ser complementares, porém elas são diferentes. Uma coisa, outra outra coisa. Não dá para colocar uma bola dentro de um quadrado, né? Lembra quando a gente era criança? A gente ganhava aqueles joguinhos? Tem lá a forma de um quadrado, se a gente tentasse colocar a bola dentro do quadrado, não ia ficar perfeito, né? Então são coisas diferentes, mas se complementam, uma ajuda a outra, tá? Mas o que a gente vai fazer, que é esse exercício de cocriação, de acessar a quinta dimensão e colapsar a onda, não é em processo meditativo. É processo, como eu falei, das respirações, tem várias etapas e são difíceis, então vocês vão treinar a mente, vão treinar a ideia, aquilo que vocês querem colapsar, treinar as respirações. Quando vocês se sentirem prontos para fazer o processo do começo ao fim, vocês escolhem um dia específico, né? Se prepara pelo menos 24 horas para isso e faz, tá? Então não precisa sair correndo na sangria desatada. Ai, eu já tenho que colapsar, tenho que colapsar. Não, lembra? Apressado come cru. Então, tem um pouquinho mais de paciência, é assim, vocês têm que treinar bem todas as etapas para ficar tinindo em cada uma das etapas para depois juntar todas e fazer o negócio acontecer. Porque senão pode fazer meia boca. E aí meia boca a coisa não funciona, né? Eu vou explicar o que pode acontecer para colapso da onda e a cocriação não se concretizar. Esse é um dos problemas. A ansiedade, a pressa é inimiga da perfeição e a gente quer ser perfeito, não quer? A gente quer fazer perfeito para vir da melhor forma possível, né? Mas enfim, vou começar aqui primeiro a nossa parte teórica. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então a gente começa a falar um pouquinho de sonho, né, e de desdobramento. Sonho é o que a gente faz toda noite. Toda vez que a gente fecha os olhos, descansa o corpo, a gente sonha. Tem vezes que a gente lembra, vezes que a gente não lembra, eu vou explicar nos próximos slides o porquê, tá? Mas desdobramento, eu desligo o corpo, mas não desligo o resto. O resto, que são os outros corpos, vocês já aprenderam dos 7 corpos, vocês já aprenderam sobre os 7 chakras. Então, desdobramento é só um pedaço, digamos assim. O nosso corpo físico é como se fosse o carro, né? A gente deixa o carro parado, mas a gente não tira, não desliga a chave da ignição. Então, o carro está parado, mas o motor ainda está funcionando. Isso é desdobrar. Sonhar, eu desligo o carro e desligo o motor. Entende? Então é uma diferença. No sonho eu posso estar
totalmente inconsciente, semi-inconsciente, lúcido, mas eu estou no sonho. O desdobramento eu posso fazer tanto em meditação quanto nesse processo que eu vou ensinar para vocês. Só que a meditação eu vou voltar para dentro. O desdobramento da cocriação eu vou para fora, tá? Mas vamos por partes. Então, sonhos, desdobramentos são espécies, tá? De viagens ou de projeções. Tem gente que chama de viagem, tem gente que chama de projeção, depende. Tem vários nomes, né? Assim como tudo na vida a gente cria, né, os sinônimos, aqui também tem sinônimos, tá? Então pode ser chamado como viagem astral, projeção astral. Por exemplo, o Marco, que ele segue aí o cadexismo, ele já deve ter ouvido um pouquinho dessa coisa de projeção astral. Mas eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Então, nesses estágios, quando eu estou dormindo, quando eu estou sonhando, quando eu estou meditando, quando eu estou fazendo um exercício específico, quando eu estou tentando desdobrar, ou quando eu estou tentando me desconectar do corpo físico para fazer essas viagens. E viagem astral, projeção astral, nada mais é do que eu ir passear por aí, tá? Então, a gente pode acessar o nosso inconsciente, que é quando a gente medita. Então, a gente vai para dentro, meditando, eu vou para dentro. Eu acesso o meu inconsciente. Acessar outras dimensões, aí eu vou para fora, né? Eu saio do interno e vou para o externo. E eu acho, tanto no interno como no externo, a não localidade. Já expliquei para vocês que aqui na terceira dimensão a gente tem altura, largura, profundidade e tempo. Nós somos regidos por uma linearidade e por um tempo. Quando eu acesso as outras dimensões, principalmente as superiores, quarta dimensão, quinta dimensão, sétima, enfim, sexta, sétima, não tem mais tempo, não tem mais espaço. Tudo é agora ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, a gente chama isso. Peraí, que tá passando um helicóptero bem aqui em cima do meu prédio. Não sei se está fazendo barulho para vocês. Então, a gente chama isso de universo não local. Por que não local? Porque, na verdade, tudo é agora. Não tem passado, presente e futuro. Então, por isso que é não localidade, tá? Então, quando a gente acessa outras dimensões, principalmente as superiores, a gente entra nessa não localidade, que é aonde nós podemos colapsar onda e cocriar uma nova versão de nós mesmos e atrair para nossa vida aquilo que a gente quer, que é o objetivo desde lá do nosso último encontro, que eu venho dando aí aos pouquinhos informações para vocês. Esse é o objetivo de hoje. Vocês aprenderem a como acessar essa dimensão superior, essa não localidade, e criar uma realidade diferente para a tua vida. Né? E também, óbvio, a partir do momento que você vai viajar por aí, passear por aí, você pode encontrar coisas diferentes, coisas que você nunca viu aqui, na matéria, na terceira dimensão, na Terra, né? Então, você pode encontrar seres diferentes, energias diferentes. Eu já vou adiantar para vocês, tá? Na quinta dimensão, tem cores lá na quinta dimensão que a gente não tem aqui na terceira. Então, é muito comum, quando vocês começarem a acessar as dimensões superiores, vocês não conseguirem trazer para uma definição aqui do que a gente está acostumado. Então, assim, o cheiro lá é diferente do cheiro daqui. As cores de lá são diferentes das cores daqui. Você até pode conseguir dar um exemplo do que mais possa se aproximar, mas nunca vai ser igual é aqui, porque lá é outra dimensão, é outra regra, são outras condições. Então, eu já vou adiantar, não fiquem com medo, nem com receio, e nem achem que vocês estão ficando malucos, doidinhos, se vocês começarem a ver uma cor que vocês nunca viram antes, tá? Isso quando está no exercício. Outras coisas. Eu já vi uma cidade inteira era uma coisa que parecia mármore, mas ao mesmo tempo parecia cristal, mas não era nem mármore nem cristal. Eu já vi cores, por exemplo, eu já vi um ser com olho azul, mas não era em nenhum azul igual o nosso aqui. O mais azul parecido do olho do ser que eu vi, em quinta dimensão, que não sei se alguém aí assistiu Game of Thrones.
que tinha aqueles seres gelados, eles tinham um olho azul, os seres gelados lá, os seres frios, né? Que em algum momento lá da série Game of Thrones teve umas batalhas. É o mais próximo que eu consigo associar aqui na terceira dimensão, porque é um azul que não tem aqui, entende? Então é normal, tá? E como a gente sempre falou, fico à disposição, conforme forem fazendo esses exercícios, forem, né, dando um passinho a mais aí nesse mundo novo e diferente. Tem dúvida, achou estranho, acha que tá pirando, que tá louco, que tá em Nárnia, tá saindo da casinha? Manda mensagem para mim, a gente analisa junto, tá? Mas é diferente, coisas diferentes, energias diferentes, tá? E aí vamos começar, né? Dentre essas formas de eu acessar, tanto interno quanto externo, a essas outras realidades, uma delas é o sono, né? Então, o sono, quando a gente dorme, a gente sonha. E o sono em si, ele possui um ciclo. Esse ciclo ele é composto de 5 estágios. Esses 5 estágios juntos duram cerca de 90 a 120 minutos, que seria o quê? O máximo 2 horinhas. Então, se a gente considerar que o nosso corpo dorme em média 8 horas por noite, isso eu estou dizendo que o máximo do estágio de um sono completo são 120 minutos, eu posso fazer de 4 a 6 ciclos de sono a cada noite minha. Então, você acha que você sonha uma coisa só? Não, você sonha várias coisas. E você sonha várias coisas, e em cada estágio é um nível de sonho que você tem. Então, a gente sonha muito, em uma quantidade muito grande, todas as noites, tá? Isso não significa. Aí, alguns de vocês podem falar, ai, então, se em 2 horinhas eu já fiz o sono completo, o ciclo completo de sono, então eu não preciso dormir 8 horas? Não. Precisa dormir 8 horas, de 6 a 8 horas, porque o seu corpo também precisa descansar. O seu cérebro precisa fazer um restart, né? Tipo uma limpezinha. Igual a gente aqui no notebook, não tem horas que a gente pega e pede lá pro C-Cleaner, pro Avira fazer uma limpeza no computador, porque o computador tá lento? O cérebro também precisa fazer uma limpezinha. E é durante esse sono de 8 horas que ele faz isso. Só que entre ele limpar, ele resetar, o corpo, né, se encher de energia de novo, a gente também tem isso daqui, que é o sono. Então, o estágio 1 do sono é quando a gente está começando a adormecer. Sabe quando o olho já começa a fechar, a gente quer ficar acordado que precisa continuar estudando, por exemplo, né? Mas não está mais dando conta. Então, quando o olho já começa a dar aquelas piscadas forte, é a hora que a gente está no estágio 1, que é o estágio beta ainda, tá? Beta ainda é de 12 a 33 Hz, mais ou menos. Eu ainda estou desperto, eu ainda tenho consciência do que está acontecendo, mas eu já estou percebendo que eu vou desligar porque o sono está batendo. Então, é o estágio mais leve do sono. O cérebro ele está produzindo ondas irregulares, ondas rápidas, que são as ondas beta. Tem ainda tensão muscular, mas ela já começa a diminuir. E a gente também percebe que a nossa respiração fica mais leve, já não é aquela respiração ofegante, de tipo, tô na correria, tô ligado no 220, tá? O estágio 2 é o sono leve, que é quando a gente entra em alfa, de 8 a 13 Hz. Lembra quando a gente faz exercício, que eu falo, a gente vai relaxar, e aí eu falo que às vezes algumas pessoas não conseguem manter o nível do relaxamento e acaba dormindo? Quem não consegue manter o nível do relaxamento passa para o estágio 3. Se eu consigo me manter, eu fico nesse estágio 2, que é o estágio de manter o relaxamento alfa. Então, o corpo está mais relaxado, a frequência cardíaca e a temperatura do corpo começam a diminuir, né? Então, geralmente, a gente sente frio quando faz esses exercícios, tá? Principalmente nas extremidades, pés e mãos. Essa é a primeira coisa que gela, o que a gente sente gelar é pé e mão. Ai, Bruna, meu pé e minha mão tá gelando, tem espírito ruim aqui comigo? Não, não tem espírito nenhum aí com você, não começa a ter neurose. É o seu organismo físico reagindo ao estágio que a gente está falando aqui, que é o número 2, tá?
Então a temperatura do corpo diminui e a gente começa a ficar aí em alfa. O estágio 3 é a transição do sono leve para o profundo. Então, o que que acontece nesse estágio 3? As minhas ondas cerebrais começam a diminuir. Eu já não consigo mais pensar, eu já me desligo dos pensamentos, sabe? Eu já não consigo. Tipo, se alguém me chamar, falar assim, Bruna, acorda, quando eu tô no 3, eu vou meio que abrir assim o olho devagar e falar, não, é capaz de eu levantar e deitar, que nem esses dias mesmo. De madrugada, eu levantei, sentei na cama, olhei, eu deitei de novo, virei pro lado, continuei dormindo. Aí no dia seguinte, tem uma amiga aqui em casa comigo, ela falou, Bruna, eu falei com você, sei lá, acho que era 3, 4 horas da manhã, você me ouviu? Eu não lembro de nada. Mas ela falou, você levantou, você sentou na cama, você falou alguma coisa, murmurou alguma coisa, voltou a deitar, virou pro lado e apagou. É nesse estágio 3. Quem fala muito dormindo, quem aí é casado, casada, né? Se ronca, tá uma desgraça, né? Porque roncar ninguém merece. Mas provavelmente, se vocês já ouviram o seu parceiro ou a sua parceira falar, ai, você fala dormindo? Você fala dormindo no estágio 3. Porque você tá querendo ainda manter a aceleração do seu cérebro, mas o seu cérebro tá falando, cara, desliga que eu quero dormir, desliga que eu quero dormir, sossega o facho. Mas você ainda tá querendo externar alguma coisa que tá aí registrada no seu cérebro, entendeu? Do que você fez no dia. Então, quando as pessoas falam dormindo, é o estágio 3 que está acontecendo. O estágio 4 é o sono profundo sem sonho, que é o delta. O delta é de 1 a 3 Hz. Então, nessa hora, o nosso organismo começa a liberar os hormônios ligados ao crescimento, quando é adolescente, criança, quando ele executa o processo de recuperação das células, porque eu não lembro se são de 28 em 28 dias, depois me lembrem disso lá no grupo para eu pesquisar, mas se eu não me engano, é assim, o nosso sangue, ele troca o sangue, né? O sangue, ele é trocado, digamos assim, de tempos em tempos. Mas as células e os órgãos também se recuperam e as células também têm um processo de regeneração de tempos em tempos. O celular, eu acho que é de 28 em 28 dias. O sangue, se eu não me engano, é de 3 em 3 meses. Mas assim, não sou médica, não sou enfermeira, eu vou precisar pesquisar se vocês quiserem realmente saber essa parte certinha, tá? Mas o fato é, a gente está em constante transformação dentro de nós. Então, nesse estágio 4, por isso que é importante dormir bem. Por quê? Porque a gente precisa desse estágio 4 para fazer esses processos todos que eu estou falando aqui. Para crescer, para se regenerar, para se recuperar, para ficar bem, saudável, né? Principalmente aí os órgãos, as células, tá? E o estágio 5, que é o último estágio, é aí que a coisa acontece. É só aqui que o negócio todo acontece. Então, quando você lembra do teu sonho, é aqui que aconteceu. Quando você tem um sonho lúcido, é aqui que aconteceu. Quando você tem um premonitório, um sonho premonitório, é aqui que aconteceu. Então, é só no estágio 5, que é chamado de estágio REM, que são ondas teta, que é de 3,5 a 8 Hz, que ocorre uma atividade cerebral, mas não é a atividade cerebral que a gente está acostumado acordado, é um outro campo, uma outra parte do nosso cérebro que ativa, tá? E aí ele armazena o que é importante, descarta o que é lixo, e é onde acontecem os sonhos, quando a gente sonha. Independente de você lembrar do sonho, de você não lembrar do sonho, é no estágio 5, no REM, que os sonhos acontecem, ok? Então, aqui para você ter uma ideia, é como funcionam as ondas, ó. O delta, tá vendo? Ele é bem devagar, demora para fazer a cobrinha aqui. O teta, a cobrinha já é mais rápido, ó. Mais vezes você vê a cobrinha no mesmo período, né? O alto e baixo ali da onda. O alfa é mais rápido ainda. Então, aqui, ó, no delta, se você ver no desenho, ó, tem 3 ondinhas, né? 3 montanhas, vamos dizer assim. No teta já tem 1, 2, 3, 4, 5. Já aumentou mais 2. No alfa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quanto mais montanhinhas ou mais esse sobe e desce que vocês veem aqui, mais rápido tá os hertz, mais acordado e elétrico vocês estão. Para meditar, tem que estar em alfa.
Pelo menos. Para acessar a quinta dimensão, alfa mais o teta é o ideal. Para ter aquele apagão geral que o teu corpo se regenera, você tem que estar em teta e em delta. O gama, eu não falei do gama porque o gama é um supra-acordado. Mas não é um acordado de eu pilhado ligado no 220, não. Quando a gente está acordado, trabalhando, conversando com as pessoas, desperto, né? É o beta. O gama é para quem tem, não é bem, a palavra não é super cérebro, não é isso, tá? Mas são pessoas que não conseguem desligar a mente. Eu, Bruna, por exemplo, eu não consigo desligar a mente. Minha mente, ela é em gama. É claro que eu fico a maior parte do meu tempo acordada em beta, mas eu tenho momentos que eu pulo para gama, que são quando eu recebo os downloads de informação, os insights. Sabe quando vem aquele aha moment, você fala, nossa, eureka, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Aí começa a vir um monte de coisa na tua cabeça, um monte de ideia, um monte de ideia, uma atrás da outra, você tá em gama. Você não tá em beta, você tá acima de beta, tá? Para meditar, o ideal é abaixar a frequência. Por isso que tem pessoas que têm facilidade de meditar, de esvaziar a mente e meditar e ficar lá na posição de lótus, olhando para a parede e não pensando em nada. E as pessoas que geralmente não têm facilidade para meditar, elas podem ter uma oscilação de beta para gama com facilidade. Eu, por exemplo, Bruna, eu só consigo meditar se eu coloco uma música de fundo, porque se eu ficar no silêncio total, não é que é agoniante, não, mas eu não consigo ficar muito tempo sem vir alguma informação na minha cabeça. Então, eu me dou melhor com processos de desdobramento de viagem do que com processos meditativos. Eu consigo ter mais resultado indo para fora do que entrando para dentro, entendeu? Entrando dentro de mim é mais difícil de eu ter alguma resposta, algum contato, alguma interação do que se eu saltar para fora. Mas isso daí, se eu sou mais gama, se eu sou mais beta, se eu sou se eu consigo ter mais facilidade, isso só com treinamento, com percepção, vocês experienciando as coisas é que vocês vão começar a sentir como que funciona, como você funciona, porque nem todo mundo funciona igual. Cada um tem o seu modo, sua particularidade, tá? Eu só estou dando exemplos aqui para vocês entenderem. Então, é durante o estágio REM, que é o quinto estágio, que acontece aquela coisa de revirar os olhinhos. Vocês já perceberam em algum momento, quando vocês estão tentando entrar em alfa? A gente já fez algumas vezes aqui exercícios de contagem de 10 a 0 para alfa, né? Se alguns de vocês percebeu o olhinho virar para trás e ficar virando, parecendo um looping, sabe? Tipo um peão girando, mas o olhinho querendo ir para trás, é esse movimento rápido dos olhos. Então, a gente sabe que a gente está em REM, ou que a gente está conseguindo acessar essa porta quando a gente tem esse movimento do olho para trás, tá? Que é quando a gente começa a entrar a frequência teta. Quem quer falar? Oi, Bruna. Oi. Sabe que eu vejo assim as minhas netas, tá? Que tá fazendo dormir, né? E Que daí fica você assim, vê né? os O olhinho olhos tá fechado, mas parece que ele dá brilhando, uma a gente fala, ó, tremidinha, sabe? Parece que a tá em pálpebra, o olho beta, tá tá dando em uma alfa. tremidinha. Aí dorme. Pronto. Uhum. É isso que eu ia falar. Quando você vê as suas netas fazendo isso, elas estão nesse estágio, quinto estágio, que é o estágio REM. Então, nessa hora, elas estão É, caminhando. Se você pega um cachorrinho, o cachorrinho, ele não é, vira os olhinhos, mas ele dá umas tremidinhas. Ele tá lá dá. dormindo, O de meu repente você vê ele dando umas tremidinhas. É quando o cachorro é. tá em REM também. Ah, Tá? Vou tá. continuar. Mais alguém quer tirar alguma dúvida até agora? E comecem a É. perceber, vocês, né? É,
essas coisas que eu estou falando, né. Então, assim, é aquilo que eu falei: "Ai, a mão começa a gelar, o pé começa a gelar", não entra em desespero que não é nenhum espírito ruim pegando no teu pé, tá. "Ai, comecei a revirar os olhos. Ai, vou ter", como é que chama? Tem um nome específico, né. "Ai, tô tendo um treco". Não, você não tá tendo treco nenhum, você tá entrando em REM, em teta, frequência teta, tá. E aí quando a gente lembra do sonho, e parece que ele foi real, porque ele é claro, ele é nítido, você lembra do começo, do meio e do fim com detalhes. A gente chama isso de viagem astral inconsciente ou sonho lúcido, porque a viagem astral, o desdobramento, você pode fazer acordado ou você pode fazer dormindo. Quando eu faço dormindo, é o sonho lúcido. Então, o sonho lúcido também tem o nome de viagem astral inconsciente ou desdobramento inconsciente, porque eu lembro, é real, é muito claro, é muito nítido esse sonho. Nós sonhamos todos os dias, como eu falei, só que geralmente a gente não lembra das mensagens que o nosso inconsciente tenta nos transmitir. Quando a gente lembra, quando ele é claro, quando ele é nítido, quando ele você fala: "Nossa, parecia que eu estava lá", é sonho lúcido. Quando a gente tem um sonho, mas a gente não lembra muito bem do que foi dito, do que foi falado, do que aconteceu, ou a coisa tá meio sem pé nem cabeça, aí não é sonho lúcido, aí é outra coisa, tá. Então o sonho não lúcido é aquele sonho sem sentido, sem pé nem cabeça, sem conexão. "Ai, sonhei que eu estava colocando minha dentadura debaixo da terra, enterrando a dentadura". Desculpa, sem sentido, sem conexão. O máximo que pode acontecer é o seu inconsciente estar tentando te mandar uma mensagem codificada e você não sabe interpretá-la, né, para trazer para a realidade da terceira dimensão, não consegue fazer a conexão, tá. Então, o sonho lúcido, ele não tem conexão com a nossa realidade aqui de acordado, de vivo, né, no corpo físico, e, não dá para a gente ter controle dele. O que que significa isso, Bruna? "Ah, eu sonhei que um coelho estava entrando, dentro de uma bananeira e ele aparecia lá na parte de cima". Tá. E? Que isso quer dizer, se a gente trazer para a realidade? Não faz sentido. Aí, por isso que eu comecei a pedir para vocês irem anotando os sonhos de vocês, porque cada um tem um código. Sonhar com cobra num sonho não significa que você vai estar correndo perigo que tem uma cobra. Para mim, cobra pode representar relacionamento. Por exemplo, para Elisa, cobra pode representar família. Para Heloísa, cobra pode representar dinheiro. Não é porque você sonhou com a cobra, por isso que eu fico meio preocupada, assim, de ficar, sabe, procurando no Google. "Ah, eu sonhei com uma cobra, deixa eu ver no Google o que que é". Não levem o que vocês acham no Google como uma verdade absoluta, tá. Até porque tem muita informação aí fake. Agora, se vocês já forem para alguma coisa mais baseada em livro, até pode te trazer alguma valia, mas é o que eu tô falando, para mim cobra é uma coisa, para Heloísa cobra pode ser outra, para Elisa cobra pode ser outra. Então não leve a ferro e fogo essas interpretaçõezinhas de sonho aí, que é igual horóscopo de revista, não levem muito a sério isso, tá. O ideal é sempre anotar seus sonhos e vocês depois irem conseguindo codificar tudo isso. Ai, aconteceu tantas vezes eu ter sonhado com uma banana, e aí depois eu vi que toda vez que eu sonhava com banana, eu perdi o meu emprego. Ah, então agora eu já entendi. Quando eu sonho com banana é um aviso de que se eu não ficar esperta eu vou perder meu emprego, entende? E só com, anotação e observação é que vocês vão perceber. O sonho semilúcido é aquela experiência confusa, mas que em algum momento você sabe que você está sonhando. Sabe quando você fala assim:
olha, isso aqui tá esquisito. Eu acho que eu tô sonhando, porque na realidade, no mundo real, eu não ia fazer isso. Vou explicar. Uma vez, eu sonhei que eu estava correndo na rua, parecia uma corrida de São Silvestre, mas não era profissional, era a corrida entre amigos. Eu estava correndo de noite na rua com uma legging vermelha, descalça, e eu entrava numa casa que não era minha e a minha mãe estava lá me esperando. Ou seja, sonho esquisito, confuso. Não, não é esquisito. Esquisito seria lá eu ver o coelho entrando dentro da bananeira e aparecendo lá do lado da banana, né? É confuso, mas eu consigo entender que tem alguma coisa estranha e que eu tô sonhando, porque na vida real eu jamais usaria uma legging vermelha, sairia correndo e bateria na casa de um estranho e encontraria minha mãe na casa do estranho, entende? Então, você percebe em algum momento do sonho que você está sonhando, porque não seria uma experiência que você toparia fazer. E aí você fala, puta, não tá legal isso aqui. Ou então, puta, nada a ver isso aqui. Que sonho, mais nada a ver. Ah, eu quero acordar, né? Só que a gente também não consegue exercer controle nesse sonho. Poucas pessoas conseguem falar, ah, eu tô sonhando, mas esse sonho aqui tá chato. Ah, eu quero acordar, vai lá e consegue acordar. Não é assim que funciona. Tem algumas pessoas que têm esse dom, esse poder, digamos assim, mental. Mas a maioria não tem. A maioria sonha com coisas esquisitas, percebe que tá sonhando, acha que não tá estranho e que quer acordar. Ai, mano, não quero sonhar isso aqui. Isso aqui tá chato, mas não consegue, tem que faz o processo inteiro. Então, o semilúcido é quando você percebe que está acontecendo alguma coisa, você percebe que você não está na sua vida real, né? Que você não está no seu dia a dia real, mas você ainda não consegue também ter autocontrole disso. O sonho lúcido é como se você tivesse acordado. Você lembra de tudo, você entende tudo, você vive a experiência. É tudo muito nítido, você tem a lucidez. E o mais importante, no sonho lúcido você tem o controle. Em que sentido você tem o controle? Você pode decidir no sonho se você quer ir para a esquerda ou se você quer ir para a direita. Você pode decidir no sonho lúcido se você vai topar a brincadeira, ou a missão, ou o desafio, ou não topar. Que nem a história que eu falei, deu lá de legging vermelha correndo na rua. Não, se isso fosse um sonho lúcido, eu teria falado: ah, não, eu não vou correr descalço de legging vermelha aqui na rua, tá louco? Eu não vou, vai vocês. Eu vou ficar aqui bem quietinho onde eu tô, que eu ganho mais. Se eu tivesse poder de decisão, de livre-arbítrio, seria um sonho lúcido. Como a coisa acontece, independente da minha vontade, e eu só consigo perceber que eu não faria isso se fosse verdade, e que eu com certeza estou sonhando, ou eu fico com a percepção de que eu estou sonhando, aí não é sonho lúcido. Sonho lúcido é tão real, que tem gente que acorda com marcas no corpo. Tipo, eu sonhei que eu tava tendo uma briga com fulano, a gente se pegou lá, um estapeou o outro. Aí passa uns 2 dias, você tá com uma manchinha verde na coxa, uma manchinha verde no braço. Pô, se você lembra do sonho inteiro e uns dias depois você tem uma manchinha, foi um sonho lúcido, tá? Sonhos lúcidos, eles podem ser premonitórios, ser um aviso de algo que vai acontecer no futuro. Se eu não me engano, quando a gente fez lá o curso de tarô, eu acho que eu entrei um pouco nesse mérito de sonho e teve algumas pessoas que até no grupo lá de tarô, se eu não estou enganada, falaram que já sonharam algumas coisas que foram avisos de coisas que aconteceram depois. Então existe sonho premonitório, mas nem todo sonho lúcido é sonho premonitório. Eu posso ter um sonho lúcido, mas eu estar vivendo uma realidade paralela à minha, da minha consciência, em outra dimensão. Eu posso ter um sonho lúcido, mas eu estar vivendo uma outra versão de mim mesma. Eu posso ter um sonho lúcido e estar realmente vivendo alguma coisa que eu
vou viver ainda, ou que eu já vivi de vida passada, ou que eu vou viver, ou uma premonição. Mas nem todo sonho lúcido é premonitório. Isso é importante, senão vocês vão começar a achar que tudo que vocês estão sonhando que é lúcido é aviso de que vai acontecer alguma coisa com vocês lá na frente. Não é assim, tá? Tem que ter discernimento aqui, ok? E também tem os sonhos cognitivos, que é quando o nosso self, a nossa alma, a nossa psique, ou a nossa consciência total, digamos assim, ela tenta se comunicar conosco. Só que tem uma diferença. No sonho lúcido, quando o nosso inconsciente, a nossa psique quer se comunicar conosco, vem muito claro. Vem quase que numa bandeja a resposta para a gente. Agora, lá naquele outro sonho, que é quando, né, o inconsciente tenta nos transmitir, ele tenta, mas ele manda por código. Aí você tem que decifrar o código, que é codificar. No sonho lúcido, você não precisa codificar nada, porque mais claro do que o sonho, impossível. A não ser que você tenha muita crença limitante, muito trauma, muita negação dentro de você, que você não vai enxergar o que está diante do seu nariz. Mas quando o teu inconsciente conversa com você num sonho lúcido, sabe aquela história, pior cego é aquele que não quer ver? Tá na tua cara, tá lá. Ele esfrega na tua cara a realidade, mas aí se você não quer ver, paciência. Entendem? Então tem o sonho que não é lúcido, que o inconsciente se comunica, mas ele manda mensagens codificadas e só com treino, experiência, observação, vocês vão começar a entender se a cobra, se a cobra é relacionamento, se a cobra é dinheiro. Agora aqui, né, real, real ao ponto de até te deixar uma manchinha 2 dias depois no seu corpo, real de a ponto de você falar, não, mas na hora me falaram, pula para a direita. Eu falei, não, 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 não. Eu vou para a esquerda, não vou para a direita. E você exerceu seu livre-arbítrio, você lembra do começo, do meio, do fim do sonho, com detalhes. Você lembra com quem você falou, o que você falou, se era dia, se era noite, detalhe de onde você estava, como que era a casa, como que era o carro, como que era o prédio, como que era o avião. E você pôde decidir ao longo do sonho, e isso é sonho lúcido. Tá claro, pessoal, o que que é sonho lúcido? Tá claro Sim, para vocês o que é sonho lúcido? tá. Então, o sonho lúcido é como uma hiperrealidade. É realidade, mas não é realidade aqui na terceira dimensão. Mas é realidade, não é mentira, é real. Agora, se é real numa outra dimensão, se é real de uma outra vida, se é real de uma outra realidade sua, aí só com o tempo que a gente vai começar a entender um pouco melhor isso, tá? Tá. Mas ele é uma hiperrealidade. As percepções sensoriais também ficam muito amplificadas além de você lembrar de tudo, tá? Então, todas as vezes que a gente dorme, a gente se desconecta do corpo físico, tá? E o duplo etérico com os demais corpos sutis, eles vão passear por aí. É como se a nossa alma se libertasse da prisão da matéria, que é o corpo físico, a matrix da terceira dimensão, e experimentasse outras realidades, experimentasse outras formas da sua própria consciência. Então, essas experiências podem ser sonhos só para o corpo descansar, sonhos só para o cérebro se limpar, sonhos só para o seu inconsciente tentar conversar com você, mas ainda de uma forma codificada, porque a tua conexão com o seu inconsciente ainda é muito precária. Ou de você, de fato, ter experiências verdadeiras em outras realidades. Então, na psicanálise, os sonhos servem para entender qual é a visão que o nosso ego tem da realidade e o que está se passando no nosso inconsciente. Jung, o Carl Gustav Jung, é um psicanalista que desenvolveu essa forma de interpretar sonhos para acessar o nosso inconsciente, para entender como nós somos, né? Como o ser humano é e quais são as dores daquele ser humano que ele estava, né, assessorando, digamos assim. Então, o sonho, ele sempre vai trazer uma mensagem do inconsciente para vocês.
né? Que é o diálogo contínuo entre o ego e o inconsciente. Então, o inconsciente, imaginem um iceberg. A pontinha do iceberg que está fora do mar, que é o que todo mundo enxerga, é o consciente. E ali dentro disso tem o ego. Só que todo o iceberg que está submerso na água é o inconsciente. O nosso inconsciente é gigantesco. 95% da nossa consciência está inconsciente. A gente não sabe. Por isso que, né, os sábios falam: quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais eu experimento, mais eu entendo que eu não sei, que eu não entendo nada ainda. Porque é tanta coisa, tanta coisa que a gente ainda precisa acessar e compreender que pouquíssimos conseguiram fazer tudo isso em uma única existência, né? Numa única vida, tá? Então, a psicanálise, ela valoriza muito o sonho, porque o sonho é a forma do inconsciente dialogar com o ego e o ego conseguir trazer à tona a informação para a gente, né, pôr luz nas nossas sombras, entender aí alguns processos e etc. Então, se olhar mais para o lado científico, é para isso que o sonho serve. Mas a gente aqui não está estudando nem psicologia, nem psicanálise, nem ciência, que a gente está estudando espiritualidade. Então, eu vou mostrar o outro lado da moeda, tá? Então, na psicanálise, né, se pega esse conteúdo manifesto, que é o que a gente lembra do sonho, e através, né, das associações ou das codificações que a gente que acontecem do inconsciente com o consciente, com a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, né, para ir conseguindo analisar o sonho e entender os códigos de cada um. Mas preciso, Bruna, do psicólogo? Preciso, Bruna, do psicanalista? Não necessariamente. No começo, eu interpretava os meus sonhos de forma muito literal. A banana é banana e é amarela. Ai, a cobra é cobra. Geralmente, cobra é meio tom de verde, né? A maioria das cobras. Eu era muito literal. E aí, é claro, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que é minha, digamos assim, minha mestre. Ela que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. E ela foi me ajudando a não olhar de forma literal, né, menos racional a interpretação do sonho para achar as codificações. Ah, eu sei todas as minhas codificações? Imagina, jamais. Tem muita água por rolar ainda. Algumas eu já consigo compreender, tá? Então é um processo da vida inteira analisar sonhos. Então a nossa percepção consciente, ela é apenas uma parte daquilo que a gente capta. A outra parte, que é muito maior, está lá embaixo, né? Lá embaixo, no submerso do mar. Então, a gente só enxerga a ponta do iceberg. Então, os sonhos, eles podem compensar distorções temporárias na estrutura do ego, levando o indivíduo a um entendimento mais abrangente das suas ações. Os sonhos podem autorrepresentar a psique, que pode colocar uma estrutura do ego em funcionamento, face a face com a necessidade de uma adaptação ao processo de individuação de cada um. O que é individuação para a psicanálise? É você eliminar suas sombras, voltar a ser luz e se conectar com o seu self. Psicanálise fala do self. O self é como se fosse o nosso eu superior, tá? Então, em se individualizar, abaixar o ego, deixar o ego de lado e permitir que o self haja na nossa vida. Então, é deixar as nossas crenças, nossos medos, nossas inseguranças de lado e permitir que a centelha divina atue. Quando eu permito que a centelha divina atue, quando eu permito que o self atue, eu estou integrada com o eu superior. O meu eu superior, que é a versão melhor de mim mesma em outras dimensões. A gente já falou sobre isso. Qual que é a outra importância, né, dos sonhos? Alterar diretamente a estrutura de complexos sobre os quais o ego consciente se apoia. Ajuda a gente a enxergar as nossas muletas.
né? As nossas autossabotagens. Então, essas três informações aqui é o que os sonhos podem fazer por nós sobre o aspecto psicanalítico, junguiano. Não estou falando de espiritualidade ainda, tá? E aí, o que é meditação? Meditação não é projeção, não é viagem astral. Quem virar para você e falar, ai, vamos fazer uma viagem astral meditando, tá falando abobrinha. A meditação eu estou fazendo acordado, de olho fechado ou de olho aberto. Meditação, você está lá sentadinho, igual índio, ou fazendo a posição de lótus. Você está ali relaxado, sim, mas você está com o olhinho bem abertinho, ou com o olhinho fechadinho, mas totalmente consciente. Meditar é voltar para dentro. Projeção, viagem astral. Dá para fazer acordado também? Dá, mas isso aí já é assunto para outro encontro. É um passo além do que a gente vai fazer hoje, tá? A projeção à viagem astral é em sonho, dormindo, e é fazendo exercícios específicos para poder se deslocar para outras dimensões. Então, entrar em alfa, que é quando a gente está de 8 a 12 Hz por segundo, esvaziar a mente para experienciar essas sensações, esses insights, né? A gente fica acordado, a gente fica consciente. Eu posso estar de olho fechado, mas eu estou completamente consciente do processo. Inclusive, se alguém fizer barulho, você vai acabar saindo do seu estágio alfa, e isso vai te atrapalhar no teu processo. Então, não ocorre separação dos corpos na meditação. Na meditação, os corpos se integram, volta para dentro, internaliza. Enquanto que na projeção, na viagem astral, nos exercícios de quinta dimensão, a gente se desconecta do corpo e vai passear por aí, tá? É claro que para conseguir fazer uma viagem astral consciente, a gente tem que atingir um estado de relaxamento, sim. A gente tem que fazer a soltura do corpo físico e tem que fazer técnicas. Existe algumas técnicas que são parecidas com a meditação, por isso que muita gente confunde. Que nem no próprio grupo. Eu não passei para vocês 2 exercícios de respiração? Esses exercícios, se vocês forem olhar, são canais que falam de yoga, de fazer yoga. Por isso que todo mundo confunde. Eu vou meditar. Eu vou meditar e eu vou acessar a quinta dimensão. Desculpa, você não acessa a quinta dimensão meditando. Não meditação desse jeito que a gente está falando. E aí, o nome para o que a gente está, para o que eu vou ensinar vocês aqui é viagem astral, projeção astral, acessar quinta dimensão, tá? Então, o foco da viagem para fora da realidade, que é sair do corpo físico, do mundo físico, da rotina, das emoções que estão aqui, dos pensamentos que estão aqui, isso é fazer a viagem. A proposta da meditação é o contrário, é olhar para tudo que está acontecendo comigo para compreender. O astral, não. Eu solto tudo que tenho aqui, porque aqui não me interessa nesse momento, eu vou para fora. Então, viagem astral consciente é denominada de desdobramento, tá? E aí, por que a consciência é o segredo? Porque a gente aqui na terceira dimensão está consciente só de forma parcial. E mesmo quando a gente faz esses exercícios de quinta dimensão, de desdobramento, de viagem astral, de colapso de onda, a gente não vai estar 100% consciente. Para atingir 100% de consciência, a gente precisa começar a se iluminar, né? E aí é um processo mais complicado e mais complexo. Então, voltando aqui para as viagens e projeções, né? A gente está com baixa atividade cerebral, baixa atividade corporal. Então, por conta disso, o batimento cardíaco fica baixo. Pode até ter a famosa bradicardia. E as vibrações, quando elas chegam em teta, acontece mais ainda. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu já fiz processo meditativo que eu percebi que eu não estava respirando, que eu não precisava mais respirar do jeito que a gente respira aqui. A respiração ela era muito mais espaçada, muito mais sutil,
A impressão que eu tinha, a sensação que eu tinha durante o exercício é que eu não estava respirando mais ar, que eu estava inalando prana, chi. Eu não respirava, eu não fazia o movimento abdominal, eu não sentia meu pulmão expandir, contrair, porque eu não estava precisando fazer isso naquele momento, porque eu não estava mais no meu corpo físico. Então, meu corpo físico estava no automático, mas a minha consciência estava fora do meu corpo físico. Por isso, eu tive a sensação de não precisar respirar. Eu também, quando eu faço exercícios de quinta dimensão, de desdobramento, de viagem, muitas vezes eu não escuto o meu coração batendo. Eu não sinto, não escuto, não sinto pulsação, eu não sinto meu coração batendo, porque eu me desconectei do corpo físico. É assim, eu saí do carro, eu estacionei o carro, eu desliguei a chave, eu tirei a chave da ignição, eu bati a porta, eu coloquei o alarme para travar o carro. E eu tô andando, eu tô a 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras longe do meu carro. Entende? É a mesma coisa. Vai chegar um momento, se vocês realmente quiserem experienciar tudo isso que eu estou falando, porque isso vem com treino. Já falei para vocês, é resiliência, é treino, é dedicação, é compromisso, é responsabilidade, é discernimento. Mas conforme vai treinando tudo isso, vocês vão em algum momento sentir essas coisas que eu estou falando para vocês. Vai, ai, Bruna, putz, eu senti que no meu coração não tá batendo. Não entra em desespero. Você simplesmente travou o carro e tá andando. Por isso que eu falei, em quinta dimensão as coisas são muito diferentes do que a gente está acostumado aqui. Desde cor até a sentir o seu próprio corpo. O corpo formiga, o corpo vibra, o corpo infla, incha. De repente o corpo esvazia, parece que você é uma bexiga, sabe? Que soltou o ar. Você pode voar na quinta dimensão. Você pode se teletransportar na quinta dimensão. É totalmente diferente do que a gente vive aqui. Então não se assustem porque vão aparecer novidades para vocês nessas experiências, tá? Para alguns, a consciência está tão baixa que não se consegue sair do corpo, fica preso. A força magnética do cordão de prata, que liga o corpo físico dos outros corpos, ela não se elastifica muito, ela não se expande muito, né? Que é o que eu acho que teve alguém num exercício que a gente fez, acho que do eu superior, aqui do grupo mesmo, que falou depois da nossa conexão com o superior, que conseguiu sair, mas sentiu que estava flutuando perto do corpo. Ou que tentou voltar e demorou um pouquinho para voltar, ou que tentou se mexer, mas sentiu um pouco paralisado, não conseguia se mexer. É quando a consciência ainda está baixa. E não isso pode ser por conta de pensamentos, por conta de emoções, por isso que é importante evitar todos aqueles alimentos, né? Então, evitar ter briga, evitar ter discussão, evitar ter alimentação ruim, porque senão você vai se desconectar do corpo, mas você não vai conseguir sair voando, digamos assim. Aí você vai ficar preso meio que no limbo, né? No limbo, modo de falar, tá? Ninguém vai para um umbral, pelo amor de Deus. Mas é aquela história, você nem tá no teu corpo e nem tá passeando por aí com as suas asinhas. Você tá ali no intermediário. Então, por isso que é aquela sensação de paralisia do corpo, de não conseguir voltar pro corpo, é por conta disso. Também são coisas normais. Ai, Bruno, eu senti que o meu corpo travou, vai ser normal. Ai, Bruno, eu senti que eu me desprendi do corpo, parece que eu rolei pro lado, é normal. Vocês vão ter essas percepções. Parece que eu simplesmente sentei na cama, parece que eu simplesmente levantei, parece que eu rolei pro lado. Ai, parece que eu travei, que eu paralisei. São sensações de ingresso em quinta dimensão, só que você só vai ingressar em quinta dimensão de forma mais tranquila, fácil, rápida, se você fizer todo o trabalhinho que eu estou ensinando aqui.
Não adianta tomar uma cerveja, falar um monte de besteira, escutar rock o dia inteiro, ou então ficar no bar, na putaria o dia inteiro, e aí de noite falar, eu vou acender um incensozinho, vou ligar a luzinha e vou lá fazer exercício de quinta dimensão. Vai se ferrar, vai ficar preso do jeito que eu tô falando aqui. Não vai conseguir sair do corpo. E se tiver mexido com coisa aí, entre aspas, meio densa, pesada ou errada, ainda vai ter visitinhas desagradáveis. Então, não é para fazer isso toda hora de qualquer jeito. É coisa séria aqui, tá? Outras pessoas, elas ficam num estado de semiconsciência, tá? Eu consigo, né? Eu consigo sair do carro e travar o carro e começar a andar, mas quando eu começo a andar, eu fico meio perdido, não sei para onde eu vou. E aí você pode ser atraído para lugares bons, para lugares não tão bons, para densidades mais de luz, mais sutis, ou para densidades mais densas, mais inferiores. Ai, Bruna, eu não quero ir para ver coisa ruim, eu não quero ir para lugar ruim. O que você tem que fazer? Eu já ensinei. Lembre-se também sempre, porque vocês já fizeram conexão com o superior, se conectar com o seu superior. Ninguém sai por aí passeando em quinta dimensão sem proteção. A tua proteção é o teu anjo da guarda, o teu mentor espiritual, é o seu eu superior, é Jesus Cristo, é Mãe Maria, seres de luz que te protegem, que te amparam. Você tem que ir com uma turminha. Você... Ai, Bruna, mas eu não tô vendo ninguém aqui comigo. Você não precisa ver. Quem vê é o ego. Quem quer ver é ego. O que você precisa é externar a sua vontade. Porque na quinta dimensão, pensou, criou, pediu, tem. Jesus não falava, pedis e obtereis? É isso. Você só precisa pedir. Se você não pedir ajuda, ninguém vem para te ajudar. Se você pedir ajuda, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não sinta, e se você estiver conectado com o amor de Deus, né? Com a linhagem de Jesus, tá tudo bem, com o seu mentor, com o seu superior, tá tudo bem, você não precisa ver eles. Mas nunca saia para brincar lá fora sozinho, né? Então, conseguir levar a consciência para o desdobramento é um grande desafio. Não é fácil, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira vez. Alguns nascem com essa capacidade, desdobram naturalmente, fácil. Outros precisam de muito estudo, de muita prática para começar a se desprender, a ir para a multidimensionalidade, para realidades paralelas. Como tudo na vida. Tem gente que tem facilidade para umas coisas e tem gente que não tem facilidade para as mesmas coisas, tá? Então, no desdobramento, você está conectado com o seu mental, com o seu astral, com a sua centelha divina, você acessa as outras dimensões, as outras realidades. Então, aqui a gente faz conexão direta com seres, com símbolos, com mentores. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que vai ser interessante. Quando a gente é pequeno, até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, os nossos canais, eles não necessariamente estão 100% abertos, tá? Mas como a gente ainda é criança, está desenvolvendo o ego ainda não dominou, não estragou, né? Ainda não tem aqueles traumas muitos traumas de infância, enfim. Digamos assim, que a gente está copo meio cheio, copo meio vazio, né? Já começou a estragar um pouquinho, mas ainda tem salvação, tem facilidade disso. Eu, quando era pequenininha, eu desdobrava naturalmente, eu ia até o quarto dos meus irmãos, eu acordava os meus irmãos, acordava no sentido de fazer eles desdobrarem também, e a gente ficava brincando de pular na cama e ficar flutuando no teto. Então, a gente dava um impulso no colchão da cama e ficava flutuando no teto. Então, era uma sensação maravilhosa. A gente brincava de voar lá dentro. E eu falava para os meus irmãos para não dar um impulso muito grande, porque se a gente atravessasse a janela, a gente não ia saber voltar. Então, isso significa que em algum momento eu atravessei a janela e me ferrei, né? Que eu não sabia direito o que eu estava fazendo. E eu esqueci disso. Muitos anos depois é que eu fui lembrar que eu fazia isso. Então, se de repente alguns de vocês, quando era criança, quando era pequeno,
teve ou lembra de sonhos, que a gente acha que é sonho tudo isso, né? E não, a gente já explicou que é um desdobramento em sonho lúcido. Então, se de repente vocês lembrarem, Bruno, eu tenho a sensação de quando eu era pequena eu voava. Eu tenho a sensação de quando eu era pequena, eu escalava um prédio e ficava lá ou escalava uma casa e ficava lá no teto. Provavelmente você tinha naquela época o canal aberto e você conseguia com facilidade fazer isso. Então se eu fizer exercício eu vou voltar a ter essa facilidade? Não necessariamente. Vai depender de quanta sujeira você acumulou esses anos todos na sua vida. Por isso, eu dei o exercício de começar a limpar porão para vocês. Então, nada do que eu mando para vocês, do que eu peço para vocês, é sem fundamento, tá? Então, desdobramento é algo bastante complexo, né? E a gente, como eu falei, precisa ter proteção, tá vibrando em altas frequências, né? Problema todo mundo tem, mas não é se deixar dominar pelos problemas nestes momentos. Então, as experiências fora do corpo, a gente geralmente faz sentado ou deitado. E aí, Marco, principalmente para você, que eu percebi que nos outros exercícios, né, você fez em cadeira normal, esse que eu vou ensinar hoje tipo quase deitado no sofá ou deitado na cama. Por quê? Vocês precisam estar com alguma coisa fofa debaixo de vocês e não muito longe de um espaço onde seja considerado, entre aspas, chão. Porque a última respiração, ela deixa a gente tonto ao ponto de quase desmaiar e perder os sentidos. Então, precisa estar num lugar tranquilo. Porque se você não tiver autocontrole e você fizer mais do que o necessário desse última respiração e você acabar desmaiando, você vai desmaiar na tua cama e vai dormir, tá tudo bem, tá? Então, esse que eu vou ensinar hoje não dá para fazer sentadinho numa cadeira comum, tá bom? Então, fazer sentado ou deitado, mas aqui o sentado não é sentado de qualquer jeito, é sentado com. Ou se enche de almofada, ou se enche de almofada em volta de você, né? O importante é você estar numa posição que, se caso você, né, acabe aí perdendo, né, a consciência do seu corpo físico, você encoste em algum lugar com mais proteção, tá? Então, quando a gente tem consciência do desdobramento, a gente percebe que a gente está flutuando acima do próprio corpo, ou a gente se vê do lado de fora. Tem muita gente de noite que, quando dorme, fala: Nossa, eu me vi dormindo, mas eu estava em cima de mim flutuando. Ou eu me vi dormindo, mas eu estava de pé do lado da cama. Você está desdobrado, só que de forma ainda inconsciente. Tá? Então, geralmente, vocês podem até chegar a se ver. Então, também não se assustem se vocês começarem a fazer esses exercícios que eu vou ensinar, principalmente hoje, e de noite, depois que vocês dormirem, né, que vocês relaxarem realmente o corpo, vocês terem essa experiência de ver o teu corpo dormindo, de ver você de pé e o teu corpo ali. Não vai ter uma síncope e achar que você morreu, que você desencarnou, tá? Você não morreu, você não desencarnou, você só desdobrou. Porque a partir do momento que vocês aprendem a fazer essas respirações e que vocês começam a treinar isso tudo, existe uma probabilidade grande de durante o seu sono você ter um desdobramento. Pode ser no começo inconsciente, pode ser depois que começa a ficar consciente. Para quem tiver, assim, entre aspas, mais limpo, com o canal mais aberto, ou mais tranquilo, né, com alta frequência, pode ser que aconteça mais rápido, tá bom? Então, no desdobramento, a gente pode visitar pessoas, seres, lugares, pode acessar outras dimensões, pode acessar outras realidades, já que nessa experienciação a gente está utilizando o nosso corpo astral e não o corpo físico, tá? Aí aqui é aquele link da neurociência, que vocês podem falar para mim: Nossa, Bruna, mas você está falando um monte de besteira, um monte de baboseira, isso é conto da carochinha. Tá doida, você tá louca, eu vou sair do grupo que você não tá pirando bem. Não. Tem estudo científico em cima disso, tá? Se eu sou louca, eu não sou a única louca do pedaço. Tem um monte de louco igual a eu por aí, tá bom?
Então, em 2014, na Escola de Psicologia dessa universidade aí no Canadá, esse Andra M. Smith, esse outro aqui, Claude Messier, eles fizeram esse estudo, tá? Publicaram um artigo onde eles faziam um escaneamento cerebral de uma voluntária e mostrou que tem alteração dentro do cérebro, especificamente aqui, né, no córtex visual, né, enquanto, né, muda aí de lado esquerdo para lado direito, enfim, enquanto ocorrem imagens sinestésicas na mente dela. Então, assim, toda vez que a gente acessa a quinta dimensão, nosso cérebro muda. Se você um dia tiver a oportunidade de fazer um exercício de quinta dimensão dentro de uma máquina de ressonância magnética que vai estar avaliando o seu cérebro, e depois você passar para um médico olhar, você vai ver quais são as áreas do cérebro que mudam, quais são as áreas que aumentam, qual áreas que perdem atividade, qual áreas que começam a se ativar, porque muda. Ocorre uma alteração no corpo físico, no cérebro, porque dentro do nosso cérebro nós temos a pineal. E a pineal é, digamos assim, a chavezinha de ouro que abre a porta das dimensões, tá? A pineal é a nossa antena para a espiritualidade e para esse acesso todo que eu estou explicando aqui. Por isso, como ela está fisicamente dentro do cérebro, tem muitas alterações e movimentações cerebrais. E aí, numa ressonância, você consegue ver, tá? Então, a experiência fora do corpo, ela é real, sim. Não é loucura, não é coisa de filme, nem de problema. Ah, não, isso daí deve ser uma pessoa que tem transtorno. Não, tá? É real. Que a pessoa está realmente vivenciando tudo aquilo. E aí, nessa experiência desse cara, depois, né, como o Marco foi aí super gentil, mais uma vez com a gente, compartilhou o material em PDF. Quem quiser entender um pouco mais como que cientificamente se prova que tem essas alterações todas dentro do nosso físico, quando a gente está tendo a experiência dimensional, dá uma olhadinha lá no material que vai ser legal, tá? Então, inclusive, a maioria das pessoas que tiveram aquela experiência quase morte, tá? Elas relatam como que acontece no desdobramento. Elas se veem fora do corpo, elas se veem num local diferente do hospital, às vezes veem um túnel. Outra coisa, pessoal, se vocês virem túnel, não fiquem com medo, tá? Tem gente que vai ver um túnel de luz, tem gente que vai ver um túnel em espiral, tem gente que vai ver um túnel de fumaça. O meu, ele é redondo, ele é circular, parece um buraco de minhoca, só que ele é todo esfumaçado, e a fumaça, ela circula em sentido horizontal, e parece que eu tô numa montanha-russa. Uma hora vai para a direita, uma hora vai para a esquerda, uma hora sobe, uma hora desce, aí daqui a pouco eu me vejo em outro lugar, em outra situação. Então, se vê túnel, não tenham medo. Não tá ninguém morrendo e ninguém indo para o céu, tá? Então, essas experiências de ver outros seres, falar com pessoas que já morreram, pessoas que a gente conhece como anjo da guarda, ou como santo, santa, ou como anjo, anjo, ou como mentor, enfim. Lá você pode acessar tudo isso. Na verdade, aqui na terceira dimensão, a gente também poderia, se a gente tivesse os 12 filamentos do DNA ativos, e se a gente tivesse, por conta desses 12 filamentos aí, todas as nossas capacidades extrasensoriais e psíquicas desenvolvidas e abertas. Mas como a gente tem, digamos assim, essa desconexão, né? Isso aí tá suprimido, tá suspenso, tá paralisado por um tempo, a gente só consegue começar a ver todas essas coisas quando a gente sai do corpo físico. Quando tá no corpo físico, é como se tivesse uma trava de segurança. Sabe o carro? Quando você tem criança pequena no carro, você não coloca uma trava de segurança no vidro de trás, para o vidro só subir até a metade, descer só até a metade, né? Subir não, descer só até a metade, para a criança não enfiar a cabecinha lá para fora e se jogar?
É mais ou menos isso. Aqui na terceira dimensão, a gente poderia ver tudo isso como se fosse corriqueiro cotidiano, mas a gente tem uma travinha de proteção do vidro de trás do nosso carro. Então a gente só consegue acessar tudo isso quando a gente sai do carro. E para sair do carro, tem que se desconectar um pouco do corpo físico, tá? Então essa experiência ela pode ser feita de forma consciente, de forma induzida, de forma deliberada, de forma natural, quando, né, desde pequeno isso se desenvolve e não se perde. Mas tem várias formas de se fazer. Então a gente tem uma conexão aberta com o outro lado, a gente só precisa aprender a atender o telefone. Então, o que eu vou ensinar para vocês é começar a discar os números para fazer a ligação telefônica. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai entrar em alfa com relaxamento profundo, que é aquela contagem de 10 a 0, que vocês têm gravado no YouTube, nas aulinhas que eu passei. Fazer a conexão com o eu superior, que todo mundo já fez a conexão, é só ir lá para o lugar de repouso, para aquele lugar especial de vocês, pedir para ele estar com você, ir com você passear na quinta dimensão, te ajudar, né, te orientar. Ai, Bruna, mas eu não vi meu eu superior. Se conecta com Jesus Cristo, se conecta com a Mãe Maria, se conecta com aquilo que você acredita. Desde que seja de luz, né? Se você chamar aí alguma coisa que tem uma origem aí duvidosa, aí vai ficar difícil. Mas se conecta com seres de luz. Ai, Bruna, eu sou ateu. Pede energias crísticas, energias de pura luz, energias de consciências altíssimas, vibrações altíssimas. Ah, eu sou eu sou espiritualizado, mas eu não tenho religião. Peça para seres de luz. Enfim, você tem que chamar alguém para ir junto com você. Alguém bom, que você acredita que é bom. Tá? Sozinho andar na rua, no escuro, sozinho à noite de madrugada, não dá. E depois disso fazer as respirações. Então, entrar em alfa, contagem de 10 a 0 entrou em alfa. Local de repouso, conexão com o eu superior. Quem ganhou presentinho do eu superior, pega o presentinho, leva junto. E aí começar a fazer as respirações. Depois que terminar as respirações, é deitar na cama, deitar no sofá e deixar a coisa acontecer. Isso quando você quiser ter uma experiência sem direcionamento. Hoje eu vou ensinar para vocês, depois das 5 respirações, a experiência de cocriação ou colapso de onda. Mas todo esse processo que eu estou explicando aqui, toda vez que você quiser acessar a quinta dimensão e ver o que tem lá fora, é isso que vocês têm que fazer.